Aê, Luiz, professor de língua portuguesa aqui para falarmos um pouquinho do nosso tema do Enem de 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O tema que pegou muita gente de surpresa, né? Não era um tema esperado para o que estávamos vivendo, para a política que estamos vivendo neste ano, mas dá para desenrolar. Dá para desenrolar e eu vou mostrar a você como você deveria ter interpretado, né? Se você fez, beleza, para acalmar o seu coração, tá beleza? Mas se não fez, vamos ver como você pode ter se salvado de certa forma na hora de fazer esse tema. Se você gosta de conteúdos como esse, eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá bom? Não esquece de dar a curtidinha para ajudar o amigo aqui e trazer mais conteúdos dessa temática, né, desse tipo de dicas de língua portuguesa, falar sobre as grandes provas do nosso Brasil em relação à língua portuguesa, óbvio. E vamos que vamos, eu vou falar com você, você que não lê, não tem o costume de ler os textos motivacionais, aí você se deu mal, meu amigo. Se você pensa que povos tradicionais, olha só, você que foi fazer a prova, viu lá povos tradicionais e falou: caramba, índio, eu vou falar de índio. E foi para os textos motivacionais, né? Os textos de apoio, você percebeu que não é sobre índio. Até porque nós tivemos o tema, as palavras estavam no plural. Povos e comunidades, então, ou seja, mais de um povo, mais de uma comunidade. Isso aí você já deveria ter percebido de cara, tá legal? Eu trouxe aqui, deixa eu mudar a tela aqui para você, mas antes deixa eu falar olhando nos seus olhos. Você tem que prestar atenção numa coisa, deveria ter prestado atenção numa coisa. Ah, pro Enem não precisa estudar gramática, que o Enem não cobra gramática. Olha só, cabeça dura. O Enem cobra gramática sim, só que não de uma forma direta. Ele não pergunta, não faz questões de morfologia, não faz questão de sintaxe, né, semântica, mas ele vai trazer de uma forma indireta, justamente no nosso tema. Você viu que nós temos comunidades e povos tradicionais no Brasil. Você que estuda a língua portuguesa, você que estava preparado, você sabe que esse e é uma conjunção aditiva. Então era para você, não para você escolher. Eu vou falar ou de povo ou eu vou falar de comunidade. Eu vou escolher. Não, não é assim. Você deveria falar dois de dois. Conjunção aditiva. Tá unindo uma parte do texto à outra. Então você deveria falar dos dois, tá beleza? Isso aí a gente aprende no nosso básico de língua portuguesa, que muita gente acha que não precisa trazer esse básico para fazer uma prova de Enem. Aí a pessoa se dá mal. Nossa, Lois, mas é óbvio isso aí que você está falando. Claro que eu tenho que falar dos dois. É óbvio para você, mas para muita gente, acredite, para muita gente não é. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema. E como eu disse a você, eu vou trazer aqui... Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou trazer aqui os textos motivacionais. Texto motivacional. Por que é importante você era importante você ter lido o texto motivacional? Porque o texto motivacional ele vai ajudar, ele vai trazer para você as informações que você deveria ter trazido, né, no seu texto. Você deveria ter lido o texto motivacional para que ficassem claros quem são esses povos e qual é a importância de falar sobre eles. Uma coisa importante, olha só, olha para mim. Você acabou de ver o seu texto lá, o seu tema lá na redação do Enem. Qual é a primeira coisa que você tem que pensar? Quem é meu aluno sabe disso. Qual é a primeira coisa que você pensa ao ver o seu tema da sua redação? Você pensa, nossa, por que é importante falar sobre isso? Essa é a primeira coisa que você vai pensar. E segundo, você vai trazer um problema. Você tende a trazer um problema, eu falei isso na nossa live que nós tivemos para falar sobre a redação do Enem. Por que é importante pensar sobre o problema? Porque quando chegar no final do texto, você tem que fazer uma proposta de intervenção. E se você não tem um problema para resolver, não tem sentido algum você fazer uma proposta de intervenção. Ou seja, lá no começo do texto você já indica o problema, já taca o problema, qual é a polêmica que você vai dissertar, né, no seu texto, que você vai falar sobre.
E no final você vai trazer uma solução para esse problema. Já chegamos lá, mas é importante que você tenha esses dois pensamentos quando você abrir a sua prova de redação e encontrar lá o tema. Encontrei o tema. Aqui está explícito, né? O tema são os desafios. Quais são os desafios para a valorização para que essas comunidades e os povos sejam valorizados? Isso aí você pensou. Mas nem sempre o tema vem explícito dessa forma. Às vezes você tem, por exemplo, vamos pensar no tema aqui, direção e álcool. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pensar no problema que essa aqui é a causa. A direção e o álcool é a causa. E você vai trazer as consequências desse ato de misturar a direção e o álcool, tá beleza? Então vamos lá, voltando para os nossos textos motivadores. Nós temos aqui o texto motivador número 1. O texto motivador número 1, ele está falando, ele está ajudando você a identificar que não é só um povo e uma comunidade que são tradicionais. Aqui, por exemplo, está falando que são 26, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. Além desses 26 aqui, o INEP está falando candidato, nós temos esses aqui e nós temos mais ainda que ainda não foram incluídos, tá bom? Por mais que você conheça esses 26 aqui, nós ainda temos mais. Então aí você já olha e já percebe, caramba, não é para falar só dos índios. O INEP está me indicando aqui que tem muito mais além desses nativos, né, dos índios que eu pretendia falar. Se esse era o seu pensamento. Vamos lá. O texto número 2, vou passar rapidinho, porque isso aí você já leu, né? O texto, e também tem presente nos sites, enfim, dá um Google aí. O texto número 2, ele está falando aqui, ele está trazendo os dados, né? Aqui nos dados, o candidato ele percebe o quê? A visibilidade. Eu vou trazer esse nome forte aqui para você. Visibilidade. A letra não está muito boa, vocês me desculpem, mas é o que temos. Visibilidade. Aqui, o candidato ele percebe que os povos e comunidades tradicionais eles não são tão falados. Olha, nós temos bastante aqui e você não sabia nem sequer da existência deles. Vamos para o texto motivacional número 3. O texto número 3, ele está dizendo o seguinte, que desde 2007, né, existe um projeto, né, preservando esses grupos, só que o projeto existe, mas não conseguiu preservar, né, não conseguiu alcançar o seu objetivo de preservar os grupos. Ou seja, existe na teoria o projeto, mas não na prática. Outra coisa que você tem que prestar atenção em relação à redação. Vamos lá. Próximo. O texto número 4. O texto número 4, ele fala justamente da preservação, né? As culturas históricas. Candidato, o que eu quero que você... Deixa eu botar aqui para você olhar nos meus olhos. O que eu quero que você perceba? Que os textos motivadores, eles ajudam a entender... a entender quem são esses povos. Vai conseguir. Quem são esses povos? Você entender quem são os povos e você entender qual é a importância, qual é a relevância, por que eu tenho que falar sobre ele. Porque no Exame Nacional do Ensino Médio, o INEP pediu que eu falasse sobre esses povos, que ninguém sabe quem são. Olha aí o pulo do gato. Ninguém sabe quem são esses povos e por isso é importante falarmos sobre eles. Entendeu? São povos importantes, tá beleza? Povos importantes que, deixa eu colocar aqui de volta no texto número 1, porque eu esqueci de comentar uma coisinha com vocês. São povos importantes que que nós não sabemos, né? Nós não sabemos da existência de muito deles. Exemplo, nós temos aqui, que o próprio texto motivacional nos dá esses exemplos, dos pescadores artesanais, quebradeiras de coco, apanhadores, de flores, catingueiros, extrativistas. Aqui, ó, são exemplificações para citar alguns, todos considerados cultivamente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Então, pessoal, o que faz... Deixa eu fazer uma pergunta a você. O que faz com que esse povo
seja considerado tradicional. Para ser tradicional, tem que haver uma tradição vinculada à ancestralidade, né? À terra. Isso é por isso que muita gente pensa logo no índio, logo no nativo. Deixa eu mostrar a você também que eu trouxe aqui uma introdução para entender como que eu vou trazer é, essa contextualização, porque como eu expliquei para você lá na nossa live, nós temos a contextualização que nós vamos ligar ao tema, nós vamos explicar sobre o que nós vamos falar, que é a contextualização, vamos ligar ao nosso tema e trazer a nossa tese, a nossa opinião sobre o assunto. E depois da nossa tese nós temos que fazer o quê? Diz pra mim. Eu sei que você disse. Argumentar. Eu tenho certeza que você disse isso. Eu tenho certeza que você fez isso também. Você vai argumentar para quê? Para comprovar aquilo que você acabou de dizer. Contextualizo, trago a minha tese, minha opinião, né? O que eu vou defender no meu texto, a opinião, quais são os desafios para a valorização desses povos, dessas comunidades tradicionais. Bom, eu vou saber quem são esses povos, quem são as comunidades, vou dizer quais são os desafios, né, que o próprio texto de apoio está me dando essa dica, ou seja, caramba, o texto número 1, ele me indicou várias comunidades que eu não sabia que existia. Eu não tinha conhecimento, então o que falta? Visibilidade, e é isso que eu quero trazer para você aqui. O texto, texto não, eu trouxe aqui uma introdução. Diz o seguinte: quando os portugueses chegaram ao Brasil, deixa eu tirar isso aqui da frente. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, impuseram suas crenças e culturas sobre os nativos. Isso aqui, pessoal, eu estou trazendo uma contextualização. Eu estou dizendo que eu vou falar algo relativo a isso no meu texto. Depois da contextualização, eu trago o quê? Eu trago minha opinião, minha tese. Diante disso, olha aqui o conectivo de retomada. Disso o quê? Disso que eu acabei de dizer, que os portugueses chegaram ao Brasil e impuseram suas crenças e culturas sobre os nativos. Diante disso, pode-se dizer que desde essa época, que época? A época de 1500, a chegada dos portugueses. Perceba que eu estou o tempo todo retomando. Diante disso, pode-se dizer que desde essa época há uma grande desvalorização das comunidades e povos tradicionais. Olha a minha tese aqui, pessoal. E por que eu estou dizendo isso? O INEP vai me perguntar e eu vou responder. Porque isso é evidente. Isso o que eu disse anteriormente, a minha tese. Isso é evidente pela falta de visibilidade. Olha aqui o argumento de acordo com os meus textos motivacionais. Argumento 1, que é a falta de visibilidade, somada à omissão do Estado. A omissão do Estado que eu trouxe aqui, de acordo com o meu texto motivacional número 3, o Estado é omisso, ele criou a lei e não pôs em prática. Então, eu trouxe isso para fortalecer, né, eu me baseei nisso para trazer o meu argumento número 2. Só que eu quero bater um papinho com você para explicar uma coisa. Pessoal, tomem cuidado. Eu li os textos motivacionais, criei a minha tese, os meus argumentos, só que é o seguinte, não é para retirar os exemplos do texto motivacional, tá bom? Você que está treinando aí para provas, para concursos, para vestibulares, você que já está treinando para o próximo Enem, por que não? Não retire as informações do texto motivacional. Vamos falar do Enem. Por quê? Porque o Enem ele vai cobrar o repertório legitimado. Se você retira o texto motivacional, ele vai servir para trazer uma ideia sobre o que eu vou falar. Só que não é para retirar os exemplos. Não é para você tirar o texto motivacional, não é para você retirar pedaços do texto motivacional para usar como exemplo na sua redação, porque você vai perder pontos na sua competência na sua competência que vai cobrar sobre os repertórios. Competência número 2. Estou ganhando tempo aqui para lembrar.
para falar sobre os repertórios. E se ele não for legitimado, você já perde ponto nessa competência, tá bom? Então, use os textos motivadores para se inspirar, mas não use como exemplo. Os exemplos que eu vou usar na minha redação, ao longo da minha redação, que eu não vou fazer redação aqui com você, mas se você quiser, já põe um comentário aí que nós damos um jeitinho aqui para ideias para os próximos vídeos. Mas o texto motivacional ele serve justamente para isso, para trazer a ideia. O INEP ele vai te dando um direcionamento. Eu quero que você fale baseado nessas ideias, nesses pensamentos. E crie os seus próprios argumentos, os seus próprios repertórios. Diante disso, é isso. É sobre isso que eu queria falar com você. Você aí que estava desesperado. Claro que a prova foi no domingo, né? Já corrigi bastante prova, já vi bastantes provas, bastantes redações, né? Então você já deve ter visto com algum professor, ou comigo, ou em algum site. A ansiedade é muito grande, né? Mas como eu só tive o tempo para gravar esse vídeo hoje, eu quero ajudar, né, contribuir para que você acalme o seu coração e pense no que fazer nas próximas provas. E não esqueça, por favor, de comentar, dar uma curtidinha e compartilhar para a galera aí que fez o Enem e a galera que gosta de língua portuguesa, precisa da língua portuguesa, né, todos nós, para a realização das provas e fim de curiosidades, tá bom? Até a próxima, muito obrigado e tchau, tchau.